Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 5. Quero compartilhar um texto que eu gosto bastante. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 5. Você que foi encontrando, vai se colocando de pé, para fazermos a leitura do Evangelho, do texto sagrado. Mateus capítulo 8, verso de número 5, diz assim: E quando ele entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, com soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande fé quanto esta. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e seja conforme a sua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou curado. Podeis assentar, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Jesus está na região norte de Israel. Cerca de 70% dos seus milagres Jesus realizou nessa região, principalmente na região que a gente tem como nome Galileia. Existia uma profecia desde Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, que as regiões que um dia estavam em trevas, veriam a luz do Salvador. E a Galileia dos gentios, ou Galileia das nações, como dito pelo profeta Isaías, diz que encontraria a luz novamente. Toda essa região estava em trevas desde 722 a.C., quando as 10 tribos são levadas cativas pelos assírios. E então é introduzido ali no meio da região norte, povos de Serfavaim, líbios, assírios, misturando então toda a região da Galileia. Você lembra que no encontro de Jesus com Natanael, quando Filipe leva Cristo a Natanael, dizendo que que acabava de encontrar o Salvador, o Messias, e ele diz: ele vem de Nazaré. Então usa um termo: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por causa da região norte. Jesus, ele não está aqui de maneira aleatória. Como disse Albert Einstein, Deus não joga dados. Nada é aleatório para Deus, tudo está dentro do seu plano. Ele é o Deus que governa, nada escapa das suas mãos, nada. Então, o fato de Jesus escolher essa região do norte, principalmente Cafarnaum, que foi base central do seu ministério. Pedro mora em Cafarnaum. Jesus basicamente passou uma boa parte do seu ministério na região norte, principalmente residindo na casa de Pedro. Jesus tem os grandes encontros do seu ministério nessa região. Jairo, mulher do fluxo de sangue, filha de Jairo, a cura da sogra de Pedro, toda na região de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade, do ponto de vista da época, uma cidade com uma população grande. Dr. Rodrigo Silva, no livro dele, diz que em torno de 800 a 1.000 pessoas residindo na região de Cafarnaum. Então é uma cidade grande. Quando a gente fala de cidade grande, a gente está falando mais ou menos isso naquela época. Quando você fala de Caná da Galileia, é alguma questão de pesquisa, Caná tem em torno de 70 habitantes, pastor Ivo. 70 habitantes tem Caná da Galileia. Cafarnaum tem 1.000 habitantes. Então é uma cidade extremamente grande, tem uma sinagoga, próximo ao lago de Genezaré. Ou seja, tem uma indústria pesqueira, muita gente entra e sai da cidade de Cafarnaum.
Essa região pertence a Herodes Antipas, que domina aquela parte da tetrarquia ali de Israel. Israel foi dividido em 4 partes, depois, se você quiser ler em casa com calma, Lucas capítulo 3, até o verso de número 3, vai explicar pau a pau ali, ponto a ponto, a respeito de cada tetrarquia de Israel, pertencendo ali a Filipe, Lisímaco, outro a Pilatos, que governava a Judéia, a região de Jerusalém. Essa parte pertence a Herodes. Tinha uma coletoria de impostos. Toda vez que você atravessava para Cafarnaum, você tem que pagar um imposto. A gente vai chamar de pedágio. Quem trabalhava nessa coletoria era Mateus. Mateus capítulo 9, verso 9. Mateus é um publicano, cobrador de impostos daquela região. Então ele é responsável. Quando pagava-se o imposto, ficava na mão de Herodes e um pedaço com o Império Romano. Como a região ela tinha muitos problemas de rebeliões, insurreições, e Roma não gosta dessas coisas. Roma, então, vai colocar ali um destacamento, 100 soldados e um capitão que a gente chama de centurião. Se a cidade tem 1000 habitantes, 10% da cidade, pastor Ricardo, tem soldados. Ou seja, a cidade de Cafarnaum é mais policiada do que muita cidade no Brasil. Tem 100 soldados policiando a região de Cafarnaum, que não era uma região muito grande. Missionário André, era uma região extremamente pequena, curta. Então, esses homens, eles estão a serviço do Império Romano, mas trabalhando para Herodes. Mas a última palavra é do imperador. Herodes é um ventríloco, um jogo político entre Roma e ele, para manter a coisa mais calma, manter um representante judaico na região, para a coisa não ficar muito confusa. Pilatos e ele nem se dão muito, eles vão ficar de bem quando Jesus vai ser preso, quando Jesus é enviado a Herodes e depois Herodes devolve para Pilatos. Essa história que você conhece. Só que esse centurião, essa cidade, ela fica conhecida no período de Cristo, porque Cristo começa a fazer alguns sinais que não tinham. Jesus, quando expulsa o demônio da vida do homem na sinagoga de Cafarnaum, se você quiser abrir a sua Bíblia, Marcos 1, 28, diz assim: a fama de Jesus se espalhou na Galileia. Ele fez uma ação sobre um espírito maligno na vida do homem na sinagoga de Jairo, que Jesus fica conhecido em toda a Galileia, toda a Galileia. Mas por que ele fica conhecido em toda a Galileia? Pela maneira como ele expulsa o demônio, pela maneira como ele usa uma autoridade que ninguém tinha visto ainda. É por isso que Jairo, com a sua filha doente, ele vai buscar Jesus lá no porto, na entrada de Cafarnaum, para levar à sua casa. Então a fama de Jesus se espalha. E você sabe que os soldados romanos, eles tinham uma audição muito boa. Ouviam, ficavam prestando atenção em tudo. Provavelmente, alguém chegou ao ouvido desse capitão: ó, tem um homem aí, e estão dizendo que ele é o Messias. Tem muita gente reunida na casa de um homem que é pescador, chamado Pedro, que Pedro é natural de Betsaida, junto com o seu irmão André. Mas provavelmente ele vai residir na casa da sua sogra ali, próxima a Cafarnaum, por trabalhar numa cidade um pouco maior. Como ele tinha uma sociedade, né, com Tiago e João, em Lucas 5:10, vai falar sobre essa sociedade. Então eles residem ali em Cafarnaum. Então todo mundo olha, ele fica ali na casa de um homem chamado Pedro. Você vai lembrar que Marcos 2, da descida do paralítico, ele está na casa de Pedro, muita gente. Ele vai curar a sogra de Pedro, fica muita gente reunida na porta. Ou seja, estava todo mundo de ouvido, olha, ele atrai muita gente. E esse homem, então, ele vai ter um problema. Ele vai ter uma dificuldade. Alguém de dentro da sua casa fica enfermo. E é claro que ao ouvir que uma pessoa, que alguém, com uma mera palavra, resolve a coisa, você vai atrás dele. Porque havia um problema dentro da residência dele, ele diz: eu não posso resolver, eu vou atrás dele. E o texto diz para nós, versos de número 5, que quando ele entra em Cafarnaum, Jesus vindo do monte Curuate Ratim, o monte das bem-aventuranças, ele está do lado de fora da cidade, ele entra, um centurião se aproxima dele. O texto é emblemático pela maneira como Mateus descreve. É claro que esse texto tem Lucas e Marcos, Lucas e João, melhor dizendo. Mas a descrição de Mateus é mais bonita, tem uma estética melhor. O centurião se aproxima dele. Meu irmão, o centurião era alguém envolvido com todo tipo de protocolo e ética.
Alguém que sabia que para se aproximar de um senador romano não era tão fácil. Para se aproximar de César, você tem que ter uns protocolos. Dependendo da liderança que tinha sobre ele, não era tão fácil se aproximar. Mesma coisa no nosso tempo. Não é tão fácil um advogado despachar com um juiz, com um desembargador, dependendo da estrutura, dependendo do nome. Não é tão fácil você encontrar um político depois das eleições. Antes a gente encontra os borbotões, mas isso é assunto para outro dia. Mas depois é muito difícil. Tem a secretária da secretária da secretária da secretária. Não é tão fácil você encontrar um deputado, um governador, um médico, um diretor de hospital. Não é tão fácil alguém te receber. Até um pastor. O pastor tem uma agenda. O pastor segue uma norma. Eu quero falar com um gabinete. Não, tem que ver na agenda. Dependendo do pastor, a agenda é longa, é grande. Dependendo do nome, dependendo da igreja. Ou seja, existem protocolos. A mesma coisa é na questão da religião. Não é toda divindade, os falsos deuses, que recebe os seus adoradores. Alguns têm que ir sexta-feira, meia-noite, colocar uma galinha, sangue. Tem que ser uma vela de uma cor certa. Se você for falar com Alá aí que a coisa vai ficar complicada, tem que ter tapete persa. Lavar o braço e o antebraço 3 vezes, orar em direção a Meca, porque se você orar do outro lado vai cair na casa de Buda, vai dar uma confusão terrível. Tem que ser em direção a Meca. O budismo você tem que ir para o Asheri, uma vez, tem que ir lá. Os judeus têm que ir para o Muro das Lamentações, movimentos pendulares, para expulsar os demônios. Dependendo da divindade a ser adorada, tem que ter uma roupa especial. Olha o que diz na sua Bíblia. Ele viu Jesus e se aproximou dele. Com Jesus não tem protocolo. É só querer se aproximar que Ele está disposto a te receber. Está perto. Mas aonde? Não tem aonde. Em casa, no carro, na rua, no banco, no supermercado, no restaurante, em pé no ponto de ônibus, na delegacia, no hospital, deitado, de pé, deitado, andando, sentado, tomando banho, vestindo roupa, aonde tiver, a hora que quiser, em qualquer momento, segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, março, abril, maio, dezembro, qual hora? Não tem hora. Chegou, falou, Ele está disposto, com o braço aberto, é só chegar que Ele te atende. Não tem, não há dificuldade, Ele se aproxima. Ele chega perto de Jesus e o texto diz para nós, implorando. Eu não consigo ver um implorar de pé. Com todo respeito aos irmãos. Eu vejo implorar, ninguém implora de pé, pastor Ivo. Eu vejo um implorar de joelho. Quase que o texto me leva a ver ele implorando de joelho. Ou seja, ele se aproxima de Cristo, mas de uma maneira fantástica. Ele é um centurião. Roma domina Israel desde 63 a.C., com punho de ferro. Muita grana sendo tirada de Israel, levada para Roma, para sustentar suas fronteiras. Você tem um soldado romano, um capitão, alguém de respeito, e você tem Cristo, conhecido como Nazareno, que faz parte de uma tradição, de uma revelação de Isaías 11, que vai falar que o rebento de Jessé, a palavra rebento, renovo, em algumas traduções, é Nezir. Vão dizer que é Nazareno. Algumas versões vão falar que é a respeito disso. Mas o Nazareno era mais um termo pejorativo, lá de Nazaré. E você tem um judeu, filho de um carpinteiro, alguém simples. E você tem um centurião romano, com a sua capa de púrpura, com as suas medalhas, com a sua... toda a sua armadura, infraestrutura e medalha, implorando a Jesus. Ele entra na presença de Cristo, mas ele vai entrar desnudo. Porque para implorar tem que tirar a armadura. Para implorar tem que tirar as medalhas. Para implorar tem que reconhecer que você é nada e Ele é tudo. Porque não basta entrar na presença, tem que entrar desnudo. Tem que arrancar de si todo o achismo, toda coisa nossa. Por isso que Mateus 5,3 vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus.
Aí eu ficava pensando, mas por que pobre de espírito? Aí Dr. Martin Lloyd Jones vai comentar no livro dele, Sermão da Montanha. Pobre de espírito. Pobre é quem não tem nada. Ele vai falar, pobre é quem não tem nada. E o que é pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que não tem nada no espírito. E ele chega na presença de Deus, de Cristo, e ele é feliz. Mas por que é feliz aquele que não tem nada no espírito e chega na presença dele? Porque Jesus está dizendo, eu não quero gente cheia. Eu quero gente vazia onde eu possa encher. Quando você entra na presença dele, desnudo, tirando de si as indumentárias, os achismos, a arrogância, a soberba, a prepotência, e se esvazia, Deus te enche com uma graça que você nunca entendeu na sua vida e jamais percebeu. Porque existem tantas pessoas que entram na presença dele, mas tão cheias de si que não há espaço para o Espírito Santo na vida dela. Mas se você entra na presença dele e se esvazia, você não sai daqui vazio. Você está cheio da sua graça e da sua presença. O centurião tem coragem. Ele tem coragem de se revelar quem ele é diante de Cristo. Por isso que na oração do Pai Nosso, em Lucas 11, como é que eu chamo Deus de Jeová Shalom, Tsekenu Yahvé, Sebaô, Nissi, Jireh? Jesus, não, chama de Pai. Ele resolve o problema com uma palavra de 3 letras. Chama de Pai. Porque quem chama de Pai revela quem você é. Você é filho. Sabe por que tem muita gente na presença sem sentir nada? Porque entra na presença com a armadura. Eu sou. Eu faço. Eu sou o pregador, eu sou o pastor, eu sou o seminarista. Eu sou o músico, eu sou o cara que conhece muito. Na presença de Deus, eu e você somos barro. Vaso. Nada mais, nada além do que vaso e barro. Ele teve coragem. Meu irmão, entrar na presença de Deus desnudo tem que ter coragem. Coragem de dizer quem você é. Naamã, quando encontra com o profeta, ele fala, ó, vai se banhar lá no Jordão. Mas por que não em Abana? Ou em Damasco, Farfá? Lá tem tantos rios bonitos lá em Damasco. É quase que Eliseu deve ter explicado para ele, filho, lá tem até rio bom. Mas o único rio que tem altar debaixo da água é o Jordão. Porque havia um altar dentro do Jordão. Josué fez um altar, lembra do altar? Havia um altar ali, ele está dizendo, a água está por cima do altar, mas tem um altar ali debaixo daquela água. E Abana e Farfá não tem altar, só aqui tem altar. E para descer ali no altar, tem que entrar desnudo. Tem que tirar a armadura, filho. Tem que mostrar a lepra. Tem que mostrar quem você é. Não adianta entrar na presença de armadura, com toda a dureza, com todo estilo de vida. Entrar aqui tem que entrar desnudo, porque para experimentar da presença, tem de tirar a armadura, mostrar quem somos, quem realmente somos diante da sua graça, revelar a Ele quem realmente somos, e que tipo de pessoa somos. Por isso que o texto, aleluia, ele diz implorando, ele se revela, ele não tem medo, ele está dizendo, eu sou centurião lá fora, mas aqui diante da sua presença eu sou nada. E ele está em Cafarnaum, irmão, com todos os olhos de Cafarnaum olhando para ele. Em outras palavras, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam, porque diante do Senhor, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber do Senhor, aleluia. Ele não se mede por quem olha para ele, o negócio dele é com Cristo, aleluia. Ele se envolve naquele momento, e o texto diz, Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico e sofrendo horrivelmente. Olha na sua Bíblia aí, ó. O Senhor vem primeiro do que o problema. Primeiro o Senhor, missionária Ana Paula. Primeiro o Senhor. Depois é o problema. Porque quem entra na presença com um problema primeiro, jamais verá o Senhor. Quantas vezes entramos num culto, numa atmosfera de graça e de beleza, e as pessoas falam, não estou sentindo nada. Porque ela trabalha tanto para resolver, que o problema dela é maior do que o Senhor. O centurião diz assim, ó, o meu problema é em segundo lugar, mas o Senhor é em primeiro. Porque quem se relaciona com o Senhor em primeiro, nem enxerga o problema, porque o Senhor é tão grande que pisa no problema, aleluia. Ele é Senhor, o Senhor reina. A relação dele é uma relação de um relacionamento de compreensão quem Deus é.
Oswald Chambers vai dizer: não ore voltados para os seus problemas, ore voltados para Deus. Esse homem me dá uma lição. Esse homem me dá uma lição porque ele põe aqui que o criado está sofrendo horrivelmente. Provavelmente é malária. Essa região tem muita pântano. E você vê que tem muita doença nessa região com os mesmos sintomas. Febre e paralisia. Filha de Jairo, sogra de Pedro e o servo do centurião. Ambos com o mesmo problema. Provavelmente é malária. Aí você tem eles ali, sofrendo. E o centurião é soldado romano. Provavelmente ele adorava ao deus Esculápio, o deus da cura. O deus Esculápio é aquela divindade com um cajado e uma serpente enrolada, muito utilizado no jaleco dos médicos e dos farmacêuticos. Isso aí é o deus Esculápio, o deus da cura. É o deus de Roma, o deus dos soldados romanos. Eles acreditavam que as águas de Esculápio curavam. Esse centurião já percebe uma coisa: eu tenho um problema e Esculápio não resolve, mas o Senhor resolve. Tem problema que não é para ninguém resolver, é para Deus resolver. Você pode até tentar colocar a mão para fazer alguma coisa, pedir ajuda de alguém, ligar para alguém, mas eu vou te falar, diante do Espírito Santo, existem situações que não é para você resolver e nem para o outro resolver, é para que Deus resolva, para que o nome dele venha a ser glorificado. Por isso que ele vai atrás. Olha, o meu criado está sofrendo horrivelmente. Repara no texto, na sua Bíblia aí, ó. Ele só diz, ó, o meu criado está em casa, deitado, sofrendo horrivelmente. Ele não pede, ele não está dizendo assim: ó, Jesus, eu tenho, o meu criado está doente, eu quero que o Senhor cure. Ele não pede, ele só apresenta. Verso 7. Eu irei curá-lo. Ele não pediu, ele só apresentou. Ó, o meu criado está em casa doente. Jesus, ó, eu vou curar. O céu jamais ficará fechado para um adorador verdadeiro. Todo mundo que é sincero com o céu manifesta o milagre na hora. Jesus não diz assim: eu vou ver. Talvez. Vamos pensar. Vou ver a situação, analisar. Eu vou curá-lo. Porque quem trabalha com sinceridade no céu, aleluia, sempre vai ter poder do céu sobre você. Por isso que em João o Pai não procura adoração, ele procura adoradores. Porque se ele procurasse adoração, ele estava lascado. Porque quem aqui consegue adorar ele de maneira perfeita? Ele aceita a nossa adoração pela misericórdia. Mas ele quer que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Que façam a verdade aquilo que estão fazendo. Por isso que da boca das crianças tirará o perfeito louvor. Porque se Deus buscasse a adoração perfeita, ele ficaria com o céu, que tem arcanjos, querubins e serafins e anjos. Ele procura adoradores que o busquem de maneira sincera. E quando nós buscamos a Ele de maneira sincera, o céu se manifesta. Você está vendo aqui um pagão que não é circuncidado, provavelmente adorava outras divindades, nunca leu a Torá, ajudou a construir a sinagoga lá dos judeus, mas era alguém que não estava envolvido com a fé judaica. Mas a sinceridade em ele entrar na presença desnudo e mostrar para Cristo, aleluia, uma situação, fez o céu, fez Cristo dizer: eu não vou mandar anjo, eu não vou mandar apóstolo, eu não vou mandar discípulo, quem vai lá na sua casa, quem vai resolver essa coisa, vai ser eu. Porque ele coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida. Meu irmão, enquanto você estiver colocando o seu gerente, o seu médico, o seu amigo, o seu sogro, o seu vizinho, aquele que vai resolver, a coisa não anda. Mas se você entrar aqui hoje e dizer: Senhor, eu não posso, ele não pode, mas o Senhor pode. E ele manda te dizer uma coisa: ele vai lá, ele não vai mandar ninguém, quem vai lá vai ser ele. Eu acho isso bonito. Porque Jairo exige: não, eu quero que o Senhor vá lá e põe a mão sobre a minha filha. Jairo é principal da sinagoga, conhece o judaísmo, conhece a Torá, a Tanakh,
viu Cristo manifestar uma libertação diante da sua vida através da sua palavra. Jairo disse: eu preciso que o senhor vá lá. O centurião: não precisa, nem precisa ir. Daqui o senhor resolve lá. Parece que enquanto mais conhece, menos a gente acredita. Tem gente que conhece pouco e está acreditando muito mais. Não é verdade? O centurião diz: Jesus, não, Senhor, eu quero ir lá. Verso de número 8. E o centurião respondeu: não sou digno que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará curado. Dignidade aí tem a ideia de medição, uma régua de medir. O centurião está dizendo assim: eu diante do Senhor, a minha casa não pode te receber, porque a minha casa é humilde demais para receber o Senhor. O centurião era alguém de posse, com recurso. Só para você ter uma ideia, Pilatos, ele governava a Judéia, mas ele morava em Cesareia Marítima. Cesareia é uma cidade linda. Você põe lá no Google, lá, Cesareia Marítima. É um negócio lindo. Uma cidade bem estruturada demais, muito bonita. A cidade antiga, já era muito bonita. Bem projetada. A maioria deles morava em Cesareia. Esses homens viviam de despojos. O soldo do império era bom. Ele tinha uma posição de prestígio. Ele tem um criado, então provavelmente não era um, eram alguns. Para ter um criado era 30 moedas de prata, não era tão fácil. Comprar um, manter. Ele era alguém de posse, ou seja, a sua casa devia ser muito bonita. Eu não posso aplicar na conjectura, porque pela homilética é errada. Mas eu posso conjecturar em cima dessa ideia. Provavelmente deveria ser uma das mais bonitas da rua. Era bonita, era belíssima. Ele está diante de um carpinteiro com um pé empoeirado, aleluia, que era conhecido como Nazareno. Mas ele não olha Cristo pela aparência, ele olha além. Esses homens têm um tipo de olhar que eu quero ter. É igual os dois ladrões da cruz, só a guisa de conhecimento, Gestas e o Dimas, que a tradição católica vai nomear. Não tem nada de texto bíblico, é só a guisa de conhecimento. O Dimas é o cabra que vai ser o convertido. O Gesta, esse aí dançou. Mas o Dimas, ele consegue ter um olhar, pastor Ivo, que eu falo para minha esposa, eu quero ter o olhar desse homem. Jesus começa a apanhar no Getsemane. E quem bate em Jesus é soldado do Sinédrio e soldado romano. Você sabe que o rosto tem um órgão aqui semi-exposto, os olhos. Você sabe que qualquer bofetada do rosto, o que acontece com o rosto? Incha. Qualquer peteleco no supercílio abre. Você imagina soldado romano e gente do Sinédrio batendo no rosto de Jesus. Você acha que eles aliviaram? Jesus começa a apanhar no Getsemane e só para de apanhar só na cruz. Ele apanha Getsemane, casa de Anás e Caifás, apanha no Sinédrio, depois vai apanhar dentro do destacamento romano. Marcos vai dizer que todo destacamento romano participou da sessão de tortura, todo! Soldado romano batendo, coroa de espinho na cabeça, eu acho que bateram com um pedaço de pau para entrar os espinhos. Via dolorosa, cuspe, bofetada, e Jesus vai para a cruz. Provavelmente o rosto completamente desfigurado, dente quebrado e etc. Fedendo a sangue e a saliva humana de gente cuspindo. O camarada crucificado do lado, olha para ele e diz, e ele não é isso aí não, ele é rei. Jesus todo deformado, ele é rei. Ladrão sou eu, ele é rei. São homens que olharam a Cristo além da aparência. O centurião olha para a casa dele, eu não sou digno. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Ele diz em outras palavras, não tenho como te receber. A minha casa é humilde demais diante da sua glória e diante da sua graça. Meu irmão, se sinta honrado por Cristo fazer parte da sua família e da sua casa. É uma honra a gente ter um evangelho dentro da nossa casa, uma Bíblia em casa, meu irmão. Tocar um louvor no rádio, isso é uma honra. E ele vai dizer uma outra coisa, basta uma só palavra. E o meu criado vai ficar curado.
esse encontro dele, essa assertiva dele de palavra, é algo maravilhoso. Ele consegue compreender, mesmo com toda a sua dificuldade de religião. Ele está dizendo, Senhor, ele ora para Cristo, ele diz assim, eu sei quem tu és, e o Senhor não precisa falar 2 vezes, uma vez eu acredito na coisa, eu sei que é verdade. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu creio em revelação, eu tenho amigos que dão data, eu estou andando com uns agora, missionário André, que os homens dão medo, daqui a 15 dias, data tal, fulano de tal, eu fico assustado. Falou uns negócios para mim, Graciele, lá de deu data, tal horário, não sei o que, anota para não esquecer. E acontece. Aprenda uma coisa. Deus é um Deus eterno. Esse homem é pagão. O que ele está dizendo? Se o Senhor falar uma vez, eu creio. Então não precisa você ir atrás de revelação para massagear o teu ego, só para ouvir novamente aquilo que ele já está cansado de falar para você o que ele vai fazer. Parece que a gente tem necessidade de trabalhar para... Não, eu preciso ouvir. Meu irmão, basta uma palavra. Quem te prometeu não foi um político. Quem te prometeu não foi um homem qualquer. Quem te prometeu se fez carne. Habitou entre nós, e vimos nós a glória do unigênito do Pai. Esse mesmo morreu na cruz, mas ao 3º dia ressuscitou, e está aqui entre nós falando com você, através do teu evangelho. Uma palavra, ele é eterno, meu irmão. Quem esquece promessa é você, ele jamais esquece uma palavra que ele fala, porque ele vela por cumprir a sua palavra. Deus usa os vasos, eu conheço alguns. Pode dar até uns telefones, uns endereços de alguns aí. Mas ele vela por cumprir a sua palavra. Esse homem, ele está dizendo, não precisa falar de novo não. Uma palavra sua. Oh, aleluia. E a coisa resolve. Muda de uma forma tremenda. Ele crê tanto nisso que ele completa o verso 9. Pois eu também sou homem sob autoridade. Com soldados às minhas ordens, digo, este vai, ele vai. Outro vem, ele vem, diga o meu criado faz isso, e ele faz. Ele está falando da seguinte coisa. Ele consegue fazer uma figura de linguagem com Jesus, uma comparação, que é claro que um pouco grossa, do ponto de vista terreno para espiritual. Mas ele consegue concatenar a ideia onde Jesus está e onde ele está. Ele trabalha aqui a ideia de jurisdição. Ele está dizendo, eu tenho meus superiores, tenho gente abaixo de mim e tudo funciona de maneira muito bem ordenada através de ordem. Só que nós temos limites temporais. A minha ordem, a minha tutela de poder funciona em Cafarnaum. A sua, Jesus, funciona aqui, funciona lá. Daqui o Senhor resolve lá. Aleluia! Em outras palavras, isso aqui não precisa acabar. Enquanto nós estamos aqui, ele já está indo lá agora, só para quem crê. Ele já está indo lá! Resolvendo as coisas, pondo as coisas no lugar, dando entrada para que ele venha fazer, porque o centurião vai a ele apresentar uma petição, então dá a Cristo uma oportunidade para ir. Quem invade casa é Satã. Jesus bate na porta, ele só entra na situação se você apresentar. Então eu te convido, apresenta hoje. Eu não sei nem onde está no hospital, está preso, está desviado, está no baile, está na boca de fumo, está caído, eu não sei onde está. Mas se você apresentar agora, nesse exato momento, você não precisa nem ir lá, porque daqui Jesus resolve lá. Com uma palavra ele resolve a coisa toda da maneira dele. Aleluia. Ele está dizendo para Jesus, Jesus, a minha estrutura é temporal, a sua é eterna. Eu só consigo resolver até ali. Dali para lá é o Senhor que manda. Sabe como é que é o nome disso aqui que ele tem? Esperança. Não confunda expectativa com esperança. Se toda vez que você pensar em esperança, pensar no amanhã, não é esperança, é expectativa. Porque expectativa, ela parte do princípio que você tem que trabalhar para fazer. Se você não fizer hoje, não colhe amanhã. Isso é expectativa. Expectativa estressa. Angustia, tira o sono, dá ansiedade, dá dor de cabeça.
A gente não consegue dormir porque o negócio não é amanhã. Isso é expectativa. Não, eu tenho esperança que vai mudar. Não é esperança, é expectativa. Porque esperança eu trabalho naquilo que será feito. E esperança eu não trabalho, porque já foi feito. Foi feito aonde? Na cruz do Calvário. Então, eu estava falando para o pastor Ivo aqui, sobre questão de bênção. Você não pode vir buscar a bênção para fazer. Deus já te abençoou para fazer. Porque quando ele chega em Gênesis, ele diz assim para o casal, e abençoou e disse, sede fecundos. Primeiro ele abençoa para fazer. Eu e você já fomos abençoados para poder fazer. A gente não vem buscar a bênção, nós já fomos abençoados para poder ter. Aleluia! É o que o centurião faz. Eu compreendo, eu sei o meu limite. Isso aqui eu não tenho como. Essa situação, esse espaço, eu não tenho poder de resolver essa coisa. Mas daqui o Senhor resolve lá. Ele compreende, oh Jesus, que a esfera do poder de Cristo vai muito além da capacidade dele. Meu irmão, que você possa olhar para a sua vida, que você possa olhar para a sua casa, que você possa olhar para a sua família, que você possa olhar para os seus e perceber que tudo isso aí à sua volta, não é você que sustenta, mas é a graça que está sustentando isso todos os dias. O centurião compreende isso, sabe que essa esfera de atuação, só quem pode pôr a mão é Cristo, e muitas das vezes, a gente quer se envolver em tipo de problemas que não é para a gente fazer. É para Cristo fazer e a gente fica cansado. A gente fica abatido. Perde o gosto, o ânimo. Porque é um tipo de trabalho que eu e você não temos condições de fazer. O centurião sabe. Ele compreende tanto Cristo que ele está... Não, o senhor não precisa se mover daqui. Daqui o Senhor resolve lá. Meu irmão, isso é um aspecto de fé. Aleluia. É uma fé tão viva. É uma fé tão firme. Que eu consigo comparar até com a verdade. A Bíblia Sagrada tem 3 tipos de verdade. A verdade grega, a romana e a judaica. Os romanos pensam na verdade passada, veritas. Tribunal de Justiça trabalha com verdade romana. Com a testemunha. A testemunha não vai ao tribunal falar daquilo que ela está vendo. Ela conta aquilo que ela viu. Então é verdade passada, veritas. Os gregos trabalham com a aletheia, verdade presente. Para os gregos não importa amanhã nem ontem, o negócio é hoje. Vamos aproveitar a vida hoje. É o ideal estoico. Enquanto hoje é melhor, é o carpe diem. Aproveite o dia, é o máximo do dia que posso. E os judeus? Judaico é terrível. O judeu é emet. Para o judeu a verdade não é, nem foi, nem será. A verdade é, foi, é e será. Para o judeu não existe verdade passada, nem presente e futuro. É a mesma verdade, ontem, hoje e sempre. Para os gregos a verdade perde valor. Para os romanos perde valor. Para os judeus não. O que ele fez ontem, ele faz hoje. E continua fazendo amanhã. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. O centurião está dizendo, a minha ordem é baseada no tempo. O Senhor é além do tempo. Senhor, já as 4 dias cheira mal. Eu não te disse que se creres verás a minha glória? Com Jesus não tem tempo. Mas Senhor, eu estou orando há 20 anos. Ele não trabalha com isso. Senhor é câncer, ele não trabalha com esse negócio. Balança de compreensão de problema, quem trabalha é ser humano. Para Jesus não tem problema. Dor de cabeça para ressuscitar morto é a mesma coisa. Porque o que lança, o que faz é a sua palavra. É a sua palavra, e que hoje a palavra dele venha a ecoar sobre a sua vida nessa noite, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, que cadeias caiam por terra, porque a sua palavra é poderosa. Aleluia. E o que Jesus faz? Aleluia. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tão grande fé quanto esta. A fé que o centurião tem, não é uma fé esotérica, é uma fé verdadeira. O que seria uma fé esotérica? É a fé que só quer buscar para ter. É a fé da busca para ter. Como assim ter? Só ter de Cristo, mas não ter Cristo. Tem muita gente que vai receber milagre e não vai ser salvo. É só olhar os 9 leprosos. Eles foram curados? Foram. Salvo só foi um.
A fé dessas pessoas é uma fé de busca para ter, mas elas não querem uma aliança, meu amigo Alain. Elas só querem ter aquilo que Cristo tem, mas elas não querem ter o Cristo que tem. Só querem a bênção do Cristo, mas não querem o Cristo da bênção. Infelizmente, nesse período de pandemia, esse tipo de fé foi balançada e as pessoas não conseguiram ficar de pé. Porque quando tiveram o choque de realidade dos problemas existenciais da vida, não tiveram como se carregar. Porque era gente que buscava poder e não vontade. Porque quem busca vontade aceita qualquer coisa que do céu vem. Ainda que a figueira não floresça, ainda que no nada dos currais não haja vacas, ovelhas suas exterminadas do curral, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Quem busca vontade sabe o que tem. Quem busca poder fica viciado nisso. O dia que não tem, quer largar o evangelho e ir para outro lugar. Você só está aqui porque você não buscou poder, você busca vontade. Por isso que você está aqui. O vento da pandemia não te tirou do eixo chamado Jesus Cristo Nazareno. O vento soprou, mas você está firme na vontade de Jesus Cristo. O que admirou Jesus foi que esse homem buscava vontade e não poder. Então Jesus vai dar um choque de realidade neles, na sua Bíblia. 11 e 12. Mas eu digo isso, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Mesa no mundo judaico é pacto. Judeu não senta com qualquer um para comer. Só senta com quem tem aliança com ele. Mesa na Bíblia é pacto. Não é à toa que quando o pecado entrou através da mesa, comida do fruto. Porque a mesa era feita para ter pacto. Quer ver um exemplo? O que veio primeiro, a fome ou a comida? A comida. Primeiro Deus cria o jardim para depois criar o homem. Vem a necessidade de comer. Na necessidade deles comer, eles tinham que sentar na mesa. Quando? Na viração do dia. Comunhão, pacto. O diabo entra e derruba o homem através do quê? Do ato da comida. Ao invés de comer por comunhão, eles comem por satisfação própria. Buscando a sua própria satisfação. Aí caem. Quebram um princípio. Deus quer salvar o povo do Antigo Testamento. Ele não faz culto, ele faz uma mesa. Páscoa. Eu vou reunir todo o meu povo e vou fazer aliança novamente. Novo Testamento. Jesus vem aonde? Manjedoura. Manjedoura era o lugar o quê? Aonde os animais comiam. Jesus, quando quer salvar alguém no Novo Testamento, o que ele faz? Ele não faz festa, ele não faz culto, ele faz pacto, ele faz uma mesa. Esse é o meu pão, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei. Esse é o meu sangue, que é partido por vós. Tomai e bebei. Todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Aleluia! Ele está fazendo um pacto. Ele está restaurando a aliança quebrada. Por isso que a festa de Ágape, de Paulo, em Coríntios, o problema ali é comendo por satisfação e não por comunhão. O problema é que cada um comia a sua comida e não tinha prazer de sentar para comer com o outro irmão. Qual era o problema de Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus? É que o diabo quis que Jesus comesse por satisfação e não por vontade, e não por comunhão. Ele está dizendo, Satã, o que me segurou 40 dias não foi o pão da terra, mas foi a última palavra que eu ouvi no Jordão. Este é meu filho amado em quem me comprazo. O que me sustentou nesse deserto foi a sua palavra, não foi pão da terra. Não é à toa que em Apocalipse a festa vai ser o quê? Bodas do Cordeiro? Festa da comunhão? O que ele está dizendo aqui? Ao passo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está falando de nós. E os filhos do reino serão lançados para fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Ele está dizendo, tem gente sentado na mesa e não desfrutando da mesa, querendo viver uma vida de satisfação própria. A igreja não é um espaço de eu, mas é uma comunidade de nós. Ele está dizendo, se não sentar na mesa e não tiver comunhão comigo, você não pode fazer parte do meu reino. Jesus está dizendo, você está se achando bom demais para sentar na mesa e não aproveitar da mesa? Eu vou te colocar para fora, porque tem gente vindo do Oriente e do Ocidente, da Argentina e do Brasil, de São Gonçalo e Niterói, e tem gente com fome de verdade, com fé de verdade, e eles não vão abrir mão de sentar na minha mesa. Aleluia!
E eu vou pôr eles na minha mesa para comer junto com o meu pão. Comer o meu pão sagrado, ter comunhão comigo. E vocês? Vocês vão ser colocados para fora. Porque vocês estão sentados na mesa, mas não querem comunhão comigo. Qual foi o problema de Judas? Judas tem tristeza e não arrependimento. Porque Judas não se arrepende da aliança que perdeu, mas ele está triste pela posição que ele perdeu. Judas está avaliando o prejuízo que tomou e não da aliança que foi quebrada. Por isso que ele vai se matar. Tem gente vivendo uma vida de tristeza, não de arrependimento porque perdeu uma aliança com o pai, mas porque perdeu uma posição que tinha na igreja. Então ele está tentando reavaliar e recuperar uma posição de prestígio que tinha. Então ele passa uma falsa ideia de arrependimento, mas no fundo é uma cara de tristeza tremenda, porque eu tinha aquele peso todo e agora não tenho mais. Ele não quer mais comunhão, ele não quer mais comer da mesa, ele quer posição. E quem quer posição, sai fora. Quem quer comida, pode sentar que tem lugar para você. Jesus está dizendo, vocês vão ser colocados para fora por gente assim, ó. Ele introduz um pagão, um gentio, na comunidade do reino pela primeira vez. Ele introduz um povo estranho, que somos nós, e coloca na mesa para ter comunhão com ele. Gente que talvez aqui, vai ter gente que vai viver a vida inteira e nunca vai a Israel. Mas nem por isso você vai deixar de fazer parte da mesa mais fantástica já existente em toda a humanidade. A mesa das bodas do Cordeiro. Oh, aleluia! Eu e você vamos estar sentados ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu e você que um dia estávamos na lama, mas o sangue do Cordeiro nos resgatou desse pecado e nos tirou, e nos limpou, e nos lavou, e nos purificou, trocou as nossas vestes, colocou o nosso nome no livro da vida, nos batizou com o Santo Espírito, nos fez pregador do Evangelho e disse assim, pode sentar, porque agora você faz parte, eu tenho comunhão com você, você faz parte da minha mesa. Não há honra maior do que esta. Último verso, diz assim, então disse Jesus ao centurião, seja conforme a tua fé, e naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Olha na sua Bíblia aí, ó. Seja conforme a tua fé. Existe uma porta, a chave é a fé, só vai abrir se você tiver essa chave certa. Seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado fica curado. Jesus não está dizendo assim, olha, é amanhã. Irmãos, eu creio no Deus de hoje. Quem crê comigo? Eu creio em Deus de agora. Eu creio tanto nesse Deus que pode ter gente aqui que está internada de família e nesse momento Cristo está indo lá e mudando o cativeiro, o quadro. Eu creio nesse Deus de hoje. Ele está dizendo naquela mesma hora, porque quem tem comunhão com o Pai e se revela para Ele quem é, aleluia, consegue entrar em níveis espirituais que os outros não conseguem perceber. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o tamanho da coisa. Para mim pode ser muito difícil. Mas para o meu Deus e para o seu não há nada impossível para Ele. Eu não quero que você tenha fé para amanhã. Eu quero que você tenha fé para hoje. Eu não estou pregando amanhã, estou pregando agora. Aleluia. O nosso envolvimento com a graça é hoje, nesse exato momento. É hoje que Ele faz. Mas seja sincero onde você está aí agora. Tira sua armadura. Se apresente diante do Senhor. Diga para Ele onde dói. Faça igual o centurião. Apresente o dilema. Seja sincero. Seja sincero com os céus, com Deus.
Não se importe quem está do seu lado, onde você está, nesse momento. Eu quero te dizer uma coisa, eu não posso fazer, mas Deus pode. Eu não posso ir lá, mas Ele pode. Eu não sei como está a sua cabeça, a sua vida nesse momento. Eu não sei o que a pandemia lhe tirou. Porque muita gente perdeu muita coisa. De finança a entes queridos. Mas eu quero lhe dizer algo extremamente fantástico. Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Então seja sincero agora. Retira de si a sua armadura e diga: aqui que dói, Pai. Aqui, ó. Oh, aleluia. Fala: Senhor, é ali, ó, nesse momento, aqui, ó. Mostra para Ele. Ah, mas Jesus sabe. É claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer sinceridade. Verdadeiros adoradores. Gente que não mascare a Ele o que é, e como é e onde é, mas que tenha ousadia de falar para Ele o que está acontecendo. Fala: Senhor, isso aqui tem tirado meu sono. Não se sinta envergonhado em falar para Ele. Porque tem gente, pastor, que diz: não vou incomodar Deus com essas coisas. O meu problema é tão simples diante de outros problemas. Meu irmão, quem trabalha com balança de grau de dificuldade é o ser humano. Deus não tem isso. Para Ele tudo é a mesma coisa. Uma palavra e Ele resolve. Feche os olhos em nome de Jesus e comece a apresentar a Deus aí.